Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho do quarto domingo da Quaresma, que se encontra em João, capítulo 3, versículos de 14 a 21. Diz assim o Evangelho: Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo homem que nele crê tenha a vida eterna. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que ele deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o seu julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto, todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz, torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, este evangelho faz parte da conversa de Jesus com Nicodemos, que se inicia no capítulo 3. Essa leitura que fizemos começa no versículo 14, fazendo memória da serpente que Moisés levantou sobre um poste no deserto. Fato narrado em Números, capítulo 21, versículos de 8 a 9. Quem fosse mordido por uma cobra venenosa, ao olhar para a serpente de bronze, ficava curado. Para nós, que somos o povo da nova aliança, Jesus é a fonte de vida e salvação. Por isso, diz o Evangelho, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que creem tenham nele a vida, para que todos que creem tenham nele a vida eterna. Então, nós vemos essa comparação, essa serpente posta neste poste levantada é uma figura tipológica do Cristo que é levantado na cruz. Próximo à sua paixão, o próprio Jesus nos diz, em João capítulo 12, versículo 32, e quando for eu levantado da terra, atrairei todos a mim. Outro fato interessante, que às vezes passa despercebido, na Santa Missa, no momento da consagração, quando a hóstia, que significa vítima, ou seja, o próprio Cristo é levantado, é levado pelo Padre, atrai todos a ele. E para os que duvidam da presença de Cristo naquele momento, da presença real de Cristo, lembre-se das palavras de Jesus: isto é o meu corpo que é entregue por vós. E São Paulo também confirma isso posteriormente, em 1 Coríntios 11, 29, quando diz que aquele que come e bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. No versículo 16 do Evangelho, vemos que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus ama a todos, indistintamente, não só um povo particular, nem porque nós somos bons. A iniciativa parte de Deus. O próprio São João Evangelista, em sua primeira carta, nos diz que Deus nos amou primeiro. Podemos ler isso na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Explica também o padre José Bertolini, em sua obra Roteiros Homiléticos dos anos A, B e C, Solenidades e Festas. Ele diz que no Evangelho de João, mundo tem pelo menos dois sentidos. Às vezes é sinônimo de sociedade injusta, um arranjo social fundado na desigualdade, na opressão e exploração. E às vezes, como no nosso caso, significa a humanidade toda, capaz de aceitar ou rejeitar o amor de Deus. O padre aqui se refere à parte do Evangelho que diz que Deus amou o mundo de tal forma que mandou o seu Filho. Então, este mundo significa justamente
a humanidade, as pessoas capazes de aceitar ou rejeitar o amor de Deus. Ora, o amor de Deus é a oferta gratuita que atinge o ser humano em profundidade, antecipando-se à sua capacidade de amar. Ele não nos ama porque sejamos bons, mas porque ele é bom, quer salvar, quer comunicar a vida plena. Assim, meus irmãos, o evangelho de hoje é um claro chamado, um claro convite à conversão, a praticar a verdade, a caminhar para a luz. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de corresponder a este amor gratuito que ele nos dá. Até a próxima reflexão, se ele assim nos permitir.